Sejam bem-vindos! A prática de hoje é para os dias em que o corpo pede mais silêncio e introspecção. Então, com suavidade, vamos criar espaço, abrir o peito e criar espaço na respiração. Sem pressa, vamos começar? Vamos começar sentados, com as pernas cruzadas, coluna alongada. Inspira, levando os ombros para cima, para trás e para baixo. Encaixando as escápulas nas costas, relaxa os braços sobre as pernas. Faça uma inspiração bem profunda. Comece percebendo o seu corpo. E se hoje for um daqueles dias em que o corpo pede silêncio e movimentos suaves, faça o seu melhor dentro disso. Mesmo que pareça pouco, está tudo bem. Traz a sua atenção para o aqui e o agora, para o seu corpo, para a sua respiração. Cada instante vivido com presença já é o suficiente. Se permita estar aqui por inteiro com atenção e com intenção em cada movimento. Inspira profundo, exala devagar. Lembra que esse momento é só seu e se conectando cada vez mais com você mesmo, vai respeitando os limites do seu corpo. Conecte com a sua respiração. Faça mais uma inspiração profunda e na exalação, abra os olhos devagar. Em seguida, leve a mão direita até a orelha esquerda e com suavidade inclina a cabeça para o lado direito, sem forçar, apenas permitindo o alongamento. Respira. Relaxa os ombros. Volta devagar, vamos trocar o lado. Mão esquerda até a orelha direita. Inclina a cabeça para o lado esquerdo. Sem forçar, apenas permitindo o alongamento. Respira. Relaxe os ombros. Solte qualquer tensão, deixe a respiração fluir de forma natural. Permaneça por mais alguns instantes. Respira. Volta devagar, centraliza. Vamos sentar sobre os calcanhares. Em seguida, vamos entrelaçar as mãos atrás da cabeça, levando o queixo em direção ao peito, sem forçar. Segura. Sinta o alongamento na parte de trás do pescoço. Respira. Volta devagar, centraliza. Agora, estenda o braço direito à frente, com a mão esquerda traga em direção ao peito, sentindo o alongamento no ombro. Respira. Solte qualquer tensão. Vamos trocar o lado. Estenda o braço esquerdo à frente, com a mão direita traga em direção ao peito, sentindo o alongamento no ombro. Relaxa, observa se há algum ponto de tensão. Volta devagar. Em seguida, estenda o braço direito à frente, novamente, gire a palma da mão para cima e com a mão esquerda segure os dedos apontando para baixo, traga suavemente em direção ao corpo, alongando punhos e antebraços, sem forçar. Respira. Criando mais espaço e mobilidade com suavidade. Vamos trocar o lado. Estenda o braço esquerdo à frente, gire a palma da mão para cima e com a mão direita segure os dedos apontando para baixo, traga em direção ao corpo. Respira. Nós usamos muito as mãos no dia a dia. Esse cuidado faz diferença. Volta devagar.
Em seguida, eleve os braços e com a mão direita segura no punho esquerdo. Incline o tronco para o lado direito, mantendo o enraizamento dos isquios. Respira no alongamento lateral. Sinta o espaço sendo criado na lateral do corpo. Vamos trocar o lado. Com a mão esquerda, segura no punho direito, incline para o lado esquerdo, mantendo o enraizamento dos isquios. Respira no alongamento lateral. Volta devagar, centraliza. Eleve os braços novamente. Flexione o cotovelo direito e com a palma da mão tenta tocar as costas. A mão esquerda segura o cotovelo direito. Em seguida, o braço esquerdo vem por baixo e tenta encontrar a mão direita. Se não alcançar, apenas apoie onde for possível. Mantenha o peito aberto, evitando colapsar o tronco. Respira. Sustente a postura com suavidade. Vamos trocar o lado. Eleve os braços, flexione o cotovelo esquerdo e com a palma da mão, tenta tocar as costas, a mão direita segura o cotovelo esquerdo, em seguida o braço direito vem por baixo e tenta encontrar a mão esquerda. Se não alcançar, apenas apoie onde for possível, mantenha o peito aberto, sem tensão, com calma, respira. Permita ficar na postura com presença. Desfaz a postura, centraliza. Ainda sentado na postura do herói, leve o braço para trás do corpo e una a palma das mãos em posição de oração, atrás das costas, com os dedos apontando para cima. Ajuste as mãos na altura que for confortável, sem forçar. Abra o peito, mantenha os ombros relaxados. Respire profundamente, sentindo a expansão na parte frontal do corpo. Se as mãos não tocarem, tudo bem, você pode apenas aproximar ou segurar os antebraços. Essa é uma postura de entrega, onde o coração se abre mesmo sem precisar ir para frente. Volta devagar. Vamos trazer as mãos no tapete, de 4 apoios. Punhos abaixo dos ombros, joelhos afastados na largura do quadril. A gente flui na postura do gato e da vaca. Inspirando, o olhar vai para cima, o peito aberto, empina o bumbum. Exala, arredonda as costas, solta o pescoço. Repete. Inspirando, o olhar para o alto, o corpo cresce. As mãos empurram o chão. Exala, contraindo, suga o umbigo, cria espaço entre as vértebras. Mais uma vez, inspirando o olhar mais alto, ombros para trás. Exala, solta o pescoço, arredonda as costas. Última vez. Inspira, o olhar vai para cima, trabalhando a mobilidade. Exala, volta o tronco paralelo ao chão. Ainda em 4 apoios, com os ombros alinhados sobre os punhos e os quadris sobre os joelhos. Inspire, eleve o braço direito. Ao expirar, deslize o braço por baixo do corpo, como se estivesse passando uma linha na agulha. Apoie o ombro e a lateral da cabeça no tapete, se for confortável. Se quiser uma versão suave, pode esticar o braço. Se quiser aprofundar, leve o braço para trás e segure na parte interna da coxa. Se sentir desconforto no pescoço, você pode usar uma almofada para apoiar a cabeça. Respira. Volta devagar. Vamos trocar o lado. Inspire, eleve o braço esquerdo. Ao expirar, deslize o braço por baixo do corpo, como se estivesse passando uma linha na agulha. Apoie o ombro e a lateral da cabeça no tapete. Você pode esticar o braço à frente.
Se quiser intensificar, você pode segurar na parte interna da coxa. Essa torção é como um gesto de recolhimento, um convite para olhar para dentro e soltar o que está acumulado. Respira, volta devagar. Mantenha os quadris alinhados sobre os joelhos, caminhe com as mãos para frente, levando o peito em direção ao tapete. Permita que o coração derreta em direção ao chão. Mantenha os braços ativos e os quadris elevados. Apoie a testa ou o queixo, conforme for confortável. Respire profundamente, sentindo a abertura no peito e nos ombros. Se houver sensibilidade nos ombros ou qualquer outro desconforto, diminua a amplitude. Você pode usar um bloquinho sobre o peito ou sobre a testa. A partir da postura do cachorrinho, traga o peso para frente, dobre os cotovelos, deslize o corpo até deitar com o abdômen no tapete. Apoie os antebraços no chão, alinhando os cotovelos abaixo dos ombros. Pressione suavemente os antebraços no tapete, comece a elevar o peito. Mantenha as pernas esticadas e ativas. Pressione o topo do pé no chão. Ative suavemente o abdômen para proteger a lombar. Afaste os ombros das orelhas, abre o peito. O olhar pode ficar à frente ou levemente para baixo. Mantendo o pescoço confortável, respire profundamente, sentindo a expansão na parte frontal do corpo. Permaneça por algumas respirações com suavidade e presença. Evite colapsar na lombar, pense em crescer pelo topo da cabeça enquanto o peito se abre. Desça lentamente o peito no tapete, traga os braços ao lado do corpo e apoie a testa no tapete por um instante. Em seguida, dobre os joelhos, aproximando os calcanhares em direção aos glúteos. Leve as mãos para segurar os tornozelos. Inspire profundamente, pressione os pés contra as mãos e comece a elevar o peito e as coxas do chão. Deixe o movimento vir das pernas, não apenas dos braços. Mantenha os joelhos na largura do quadril, evitando que se abra demais. Abra o peito e leve o olhar para frente. Se for muito intenso, você pode fazer um lado de cada vez, segurando apenas um tornozelo. Respira. Solte lentamente os pés e volte com controle, apoiando o corpo no tapete. Descanse o corpo por um instante. Relaxa. Apoie a testa no tapete, com os braços estendidos ao lado do corpo, com a palma das mãos voltadas para baixo. Inspire profundamente, eleve o peito e as pernas do chão, mantenha o olhar levemente para baixo, alongando a nuca, ative glúteos e as pernas, mantendo-as firmes e unidas ou na largura do quadril. Leve os braços para trás, como se quisesse alcançar os pés. Sinta a força vindo das costas e não apenas da lombar. Respira, segura. Evite jogar todo o peso na lombar. Relaxa completamente o corpo. Respira. Agora, traga as mãos ao lado do peito, com os cotovelos próximo ao corpo. Inspire, pressione levemente as mãos no chão e comece a elevar o peito. Mantenha os pubis conectados ao tapete e os ombros longe das orelhas. Postura da cobra, Bhujangasana. Abre o peito sem forçar. Segura na postura. Agora, pressione mais firme as mãos no chão, ative as pernas e comece a elevar também o quadril e as coxas do tapete. Estenda os braços, abrindo ainda mais o peito. Leve o olhar levemente para cima. Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima. Aos poucos o corpo entende o caminho, não precisa chegar de uma vez, ele se constrói respiração por respiração.
Segura na postura, inspira, exala, empurre o chão, leve o quadril para trás e para cima, entrando no cachorro, olhando para baixo. Respira na postura, aproveita para descansar na postura. Você pode pedalar os pés, mover as pernas. Perceba o alongamento nas panturrilhas, deixe a cabeça pesada, relaxada, distribua bem o peso entre as mãos e os pés, respira. Parando os movimentos, eleve os calcanhares, dobre suavemente os joelhos e com controle traga o corpo de volta para 4 apoios. Inspira. Comece a elevar o tronco, trazendo o corpo para uma posição ajoelhada. Eleve os braços, leve as mãos para o quadril. Aos poucos, abra o peito, levando os cotovelos para trás, se for confortável. Leve as mãos em direção aos calcanhares, entrando na postura do camelo. Pense em subir o peito antes de descer o corpo. Isso protege a lombar. Ative o abdômen antes de entrar na postura, também ajuda a proteger. Traga as mãos de volta para o quadril, ative o abdômen e retorne com controle para a posição ajoelhada. Leve o quadril em direção aos calcanhares, entrando na postura da criança. Mantenha o quadril pesado em direção aos calcanhares. Respira. Entrelace as mãos atrás das costas, mantendo-as ativas e alongando. A testa pode descansar no chão, trazendo suavidade ao rosto. Se houver tensão nos ombros, você pode manter os braços apoiados no tapete. Lentamente solte os braços, solte qualquer ativação e deixe os braços descansarem à frente do corpo ou ao lado das pernas. Deixe o corpo pesado, o quadril descansando em direção aos calcanhares. A testa apoiada no tapete. Respira. A postura da criança é um gesto de recolhimento, de pausa, de cuidado com você. Permaneça nesse descanso. Devagar, eleve o tronco. Sente-se com os joelhos dobrados e os pés apoiados no chão. Leve as mãos atrás do quadril, com os dedos apontando em direção ao corpo. Estenda bem os braços sem travar os cotovelos. Mantenha o peito aberto e os ombros relaxados. Respira. Se for muito intenso, você pode dobrar os cotovelos ou diminuir a inclinação do corpo. Volta devagar. Estenda as pernas. Ajuste os isquios. Inspire, eleve os braços, alongue a coluna em direção ao céu. Ao exalar, comece a inclinar o tronco à frente, partindo do quadril. Leve a mão em direção às pernas, tornozelos ou pés, onde for acessível. Permita que a coluna se alongue antes de relaxar. Aos poucos, solte o peso do tronco e deixe a cabeça relaxar. Respira. Segura na postura. Não é sobre alcançar os pés, é sobre manter o espaço na coluna. Volta devagar. Aos poucos, desenrole a coluna, vértebra por vértebra, deite-se com suavidade e permita que o corpo descanse. Acomode-se completamente no chão. Ajuste o que for necessário. E aos poucos, deixe de fazer qualquer esforço. Observe sua respiração natural, suave, sem interferir.
Lá no início, você se permitiu chegar com o corpo pedindo silêncio, e agora talvez exista ainda mais espaço dentro de você. Perceba o que mudou, mesmo que seja sutil. Talvez a respiração esteja mais calma, o corpo mais solto, ou simplesmente a sua atenção mais presente. E se parecer pouco, lembre-se, já é o suficiente. Relaxe os ombros, suavize o rosto, deixe a língua descansar e os olhos ficarem pesados. Leve a sua atenção novamente para o seu coração e perceba o silêncio que existe aí dentro. Respira. Fique aqui por mais alguns instantes em silêncio. E quando sentir que é o momento de despertar, comece a trazer pequenos movimentos, bem devagar. Movimente os dedos das mãos, dos pés. Então, vire-se para o lado direito, em posição fetal. Permaneça por um instante. Volte a se sentar como no início da prática. Agradeça a si mesmo por esse ato de cuidado, por esse momento que foi seu, por ter se permitido pausar, de ter se permitido sentir. Que essa pausa se estenda para além do tapete, que você leve essa presença com você ao longo do seu dia. Eu fico por aqui e nos vemos na próxima.